Vamos lá, primeiro bom dia para vocês, né? Primeira coisa que eu tenho que falar com vocês é só recapitular algumas coisas. Na quarta-feira, eu passei uma... Na verdade, minto. Na terça ou segunda, não sei, eu passei uma atividade que era sobre o Teorema de Pitágoras, que era para quarta-feira. Muita gente já me mandou no e-mail, um monte de coisa. Só que eu não consegui, essa semana eu tive alguns problemas e não consegui receber esses trabalhos de vocês. Aqueles trabalhos de escala, essas atividades. Então, provavelmente lá no Positivo On deve estar como atrasado e no e-mail eu não respondi vocês se não estava recebido. Esse final de semana, sábado e domingo agora, eu vou tirar exatamente para isso. Para organizar as notas de vocês tudo, corrigir a revisão, corrigir tudo que eu tenho de nota para vocês e passar para vocês. Caso aconteça de, por exemplo, faltou alguma atividade, faltou algum trabalho, tem algo, principalmente que vale a nota. Esse final de semana eu vou focar em as atividades que valem nota. Caso tenha algum trabalho que vale nota que vocês não fizeram, na segunda-feira, na videoconferência, segunda ou da terça, é terça, né? Terça. Na videoconferência eu vou passar para vocês o que estão faltando, para os alunos que estão participando, para vocês me enviarem. Aí na quarta-feira, aí recapitulando, aí eu passei na quarta-feira uma atividade de revisão, essa vale ponto, vale 2 pontos. A gente vai ver o que vocês estão com dificuldade, o que a gente pode ajudar vocês. Para ser entregue até hoje, enviado até hoje. Menos no caso da Emanuele. Se ela conseguir fazer, bem. Se não conseguir, aí a gente conversa depois. Mas os outros tem que me entregar hoje até 11h59. Não deixa para a última hora, porque eu já vou começar a corrigir no final de semana. Caso aconteça algum problema, às vezes internet, às vezes está com dúvida de alguma coisa e não conseguiu fazer, mandem o que vocês conseguirem fazer. Que aí a nota vai ser proporcional. Mas aí na segunda-feira eu vou gravar um vídeo, tirar as dúvidas, né, fazer a correção, mesmo mandar para vocês. Aí na segunda-feira eu devo mandar para vocês 2 avaliações. Uma que vai ser igual a essa atividade de revisão, vocês vão fazer e me enviar, e a outra vocês vão fazer direto no Positivo On. Tem alguém que não está com acesso no Positivo On? Eu sei que de vez em quando tem alguns problemas. Por isso que o prazo que eu vou dar, vamos poder mandar a atividade, a avaliação, na segunda e pedir para terminar na quarta ou quinta-feira, tá bom? Para ter esse tempo de vocês conseguirem acessar e fazer. Beleza? Alguma dúvida nisso? Então vamos lá, igual eu falei com vocês. Primeiro, o que eu planejei para hoje? Outra coisa também. E pedir desculpa que eu não postei o vídeo da correção daquelas atividades que era para quarta-feira, sobre o Teorema de Pitágoras. Hoje ainda devo mandar o vídeo para vocês, porque, igual eu falei, teve alguns problemas aqui em casa e eu não consegui fazer. Beleza? Não consegui editar e mandar, né? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer hoje é dar uma olhada na atividade de revisão. Eu vi que algumas pessoas já enviaram, já negociaram. Caso você tenha enviado, mas ficou com dúvida, então não conseguiu fazer alguma questão, e queira tentar fazer, até me perdi aqui. Depois do que eu vou passar aqui, vocês conseguirem achar que conseguem fazer mais coisa, pode mandar depois de novo, beleza? Então vamos lá. Tá todo mundo enxergando a minha tela aí do computador? Deixa eu fechar aqui o WhatsApp para não vazar nada. Isso aqui, beleza então, vamos lá. A atividade é essa aqui, são 10 questões? 7 questões, nossa. São 7 questões. Questão número 1. Com auxílio de figuras, explique com suas palavras o Teorema de Tales. O que eu recomendo para vocês fazer? Quando eu falo figuras, pode ser a figura igual essa aqui, ó. Coloca, por exemplo, tem outra que é melhor ainda. Essa aqui, ó. Utiliza essa figura aqui, ó. E fala aquilo que eu expliquei no vídeo. O que é o Teorema de Tales? É relacionado à proporcionalidade. Só que eu quero que vocês falam com suas palavras. Pode escrever, desenho, do jeito que vocês quiserem. Alguém ficou com alguma dúvida nisso? Professor, pode mandar essa informação aí? Não ouvi. Posso mandar essa aula aí? Esqueci de falar. Pode sim, claro. Aí você faz uma folha, tira a foto e me manda lá. Questão 2. Use o Teorema de Tales e determine o valor de x em cada figura, considerando as medidas de comprimento em cada uma da... Use o Teorema de Tales e determine o valor de x em cada figura, considerando as medidas de comprimento em cada uma dadas da mesma unidade de medida. Mesma unidade de medida. Essa primeira aqui é mais fácil que tem, né? Esse sobre esse sobre esse. Multiplica em x, acabou. Alguma dúvida nessa aqui na A? Na B, que é um pouco mais complicado. Por quê?
Não é que é complicado também, né? Mas é só para pensar um pouquinho. Algumas pessoas que me perguntaram, eu tirei a dúvida, né? Eu acho que eu tirei a dúvida, né? Porque lembra que eu falei com vocês o seguinte, que eu tenho que pegar, quando trabalho com teorema de Tales, é o mesmo segmento proporcional. Como assim? Se eu pego aqui, ó, a distância entre A e B nessa reta aqui, do outro lado, na parte de cima, eu tenho que pegar também de A e B. Essa aqui. Nesse caso aqui, deixa eu abrir o pente aqui. Se eu coloco, ó, se eu coloco aqui, eita, cadê? Aqui, aqui. Se eu coloco, monto a proporção do jeito que aparece aqui, que a gente está acostumado, vai ficar assim, ó. Y sobre x é igual a 4 sobre 6. Se eu chego nisso aqui, eu consigo resolver alguma coisa? Ó, se eu multiplico em x, acho que 6y é igual a 4x. Não resolvi nada. Então eu não posso fazer dessa forma. Como que eu tenho que fazer? O que eu tenho que me atentar? Que ele fala aqui, ó, que x mais y é igual a 15. Então, eu tenho que fazer, por exemplo, y sobre 15, que é o total do lado de cá. Se eu peguei a parte de cima aqui, que é o y, eu tenho que pegar a parte de cima aqui, que vale 4. Qual que é o total daqui? O professor não deu o total. Poxa, mas é só somar, né? 4 mais 6 dá quanto? 10. Aí aqui sim eu consigo resolver. Aí eu multiplico cruzado. Então, eu só tenho uma incógnita. Eu pego o total de cada lado e boto na parte de baixo da função? Cuidado com isso. Não é que você pega... não é que vai ser sempre assim. Pode existir algum caso, por exemplo, que ele não vai dar o total, mas vai ter duas incógnitas. Teve, eu acho que um exemplo que eu passei assim. A gente tem que analisar... Ó, chegou alguém. A gente tem que analisar as informações que o exercício dá, que cada exercício é único. Por exemplo, se ele não der o valor total, a gente vai utilizar outra coisa. O que a gente tem que saber aqui? O que a gente tem que fazer, né? Sempre vai ser... Se eu pegar aqui, ó, essa parte de cima está entre a reta A e a reta B. Essa parte de baixo está entre a reta A e a reta C. Então, do lado de cá, na outra fração, eu tenho que fazer a mesma coisa. Na outra reta, quem está entre a reta A e a reta B? É o 4. E na outra reta, quem está entre a reta A e a reta C? É o total aqui, é 10. Entendeu? Uhum. É porque se eu falo igual você falou, fica muito assim. Ah, vai ser sempre assim? Não, cada caso é um caso especial. Entendeu? Então é AB sobre AC. Isso. Nesse caso aqui, sim. Igual eu falei, no teorema de Tales a gente pode usar qualquer proporção assim. Entendeu? Sim. Vamos lá, 3. A 3 é basicamente a mesma coisa, né? O esquema... Alguma dúvida nisso aqui? Não, né? Agora então. Eu fiquei, professor. Você pode ir, eu não consigo. A... Eu preciso alguma coisa depois, porque eu vou estudar de... Claro. Vamos lá, 3. O esquema a seguir representa uma página do Guia da Cidade onde Rita mora. Ela, Sérgio e Marcos estão no 9º ano e estudam a mesma classe. Quando aparecem... cadê? Quando aprenderam o teorema de Tales, eles resolveram aplicar no guia. Rita informou aos amigos que a distância da praça da igreja... Aqui, ó, essa distância aqui, ó, a praça até a igreja, vale 4 km. Sérgio acrescentou que a distância entre a sua casa e a casa de Marcos é 15 km, ou seja, o total aqui vale 15. E até o supermercado, então, da casa de Sérgio até o supermercado, vale 9 km. Com base nessas informações, qual a distância entre a casa de Rita e a praça? Vamos lá, vamos fazer aqui no Paint só para montar. Deixa eu abrir aqui. Olhem só. A figura é essa aqui, eu vou só redesenhar ela aqui para ficar mais fácil de enxergar. É uma aqui, uma assim e outra assim, certo? Lembrando que essas aqui, ó, ele não fala, deixa eu ver. Mas a gente pode considerar. São proporcionais, são paralelas. O que a gente sabe, ó? Que a distância aqui, ele fala que aqui vale 4, deixa eu só ver. Não, aqui embaixo, da praça à igreja vale 4. Essa distância total aqui, ó, vale 15. E essa distância aqui
de Sérgio até o supermercado, vale 9. Então, olhando, isso aqui é o que ela quer saber, não é? Certo? Certo. Resolvendo isso, vou resolver de vermelho. Ó. Se eu fosse montar a proporção, a primeira coisa, se a gente for usar o que eu usei no outro exercício, ó, a distância de cima sobre o total, x mais 4. E do lado de lá, 9 sobre o total, que é 15. Isso aqui eu consigo resolver? Sim, primeiro passo consigo. Só que existe uma forma mais fácil de fazer. O seguinte, ó. Com essas informações que ele deu, eu consigo determinar o valor daqui de baixo? Sim, ó. Se tudo vale 15 e aqui vale 9, embaixo vale 6. Olha o que eu posso montar na proporção então. Ó. X sobre 4 é igual a 9 sobre 6. Pronto. Alguma dúvida nisso agora? Aí ali você resolve normal, ele multiplica em x. Alguma dúvida? Gente, vou só pegar um copo d'água, tô morrendo de sede. Só pegar um copo d'água rapidinho, que eu esqueci de pegar. 2 segundinhos, já volto. Oi? Voltei, desculpa, gente. Então, vamos lá. Número 4. Essa 4 aqui eu acho que é uma das questões... Oi? Você vai gostar muito. Vou sim. Só que, isso é importante. Deixa eu só atender uma ligação. Eu, hein? Alô? Eu? Gente, desculpa, voltei. Outra coisa importante. Opa, deixa eu voltar aqui pra atividade. Desculpa. Outra coisa importante. Vocês estão me ouvindo? Oi? Então, eu tive atividade agora de manhã. Só que eu fiz uma coisa errada, eu posso mudar. Depois disso. Pode, eu não falei agora. Caso você já tenha mandado, pode mandar de novo, não tem problema. Tá bom? Uma coisa que a Michelle perguntou e é importante falar. Essa videoaula vai estar no YouTube depois. Só que eu tô postando porque até então a participação dos alunos está sendo boa ainda. Mas, por exemplo, igual hoje, tem quantos alunos aqui? Ó? Tem 11, né? Opa, tem 11 alunos. Caso comece a cair muito, vem num dia, tipo, sei lá, 2 alunos, 3 alunos, aí eu vou parar de postar. Porque, tipo assim, o intuito de eu postar é pra caso alguém não consiga, às vezes, vamos supor, tem gente que tá, que o pai tá trabalhando de casa, aí precisa do computador, do celular, sei lá. Tipo assim, então o intuito é pra ajudar vocês. Só que, vamos supor, se as pessoas começarem a parar de assistir, participar da live, pra assistir no YouTube depois, meio que vai perder um pouco de sentido, né? Tá bom? Então, sim, vai estar na live, só que participem também da videoconferência. Que é bom também que vocês tiram as dúvidas. É porque eu bloqueei O comecinho. a... Sim, não, eu entendo. Tava com dúvida, Não, tranquilo, eu entendo, Michelle. É que você chegou um pouquinho depois, mas não tem problema não. Sim. É só pra explicar, pra depois não falar que eu não avisei. Quase que eu não entrei, sério. Não, tranquilo. Então vamos lá, aí continuando aqui, ó. Essa 4 aqui, pra mim, como professor, é uma das questões mais importantes aqui, ó. Porque é ela que a gente vai explicar basicamente se tá certo ou não. A gente pode se basear
meio que todas as questões um pouco por ela. Ó. Observe essa figura que tem um feixe de retas paralelas intersectado por duas retas transversais. Assinale somente as afirmações verdadeiras. É aquilo que eu falei para vocês, para verificar se a proporcionalidade está valendo. Ó. Aqui, ó, por exemplo, aqui está AB sobre BC. E do outro lado, ó, RS e SP. Viu que pegou o mesmo feixe de reta? Por exemplo, aqui na parte de cima está entre essas duas retas e na parte de baixo está entre essa e essa. Na do lado de cá está entre essa e essa reta e na de cá essa e essa. Então, essa afirmação é verdadeira? Sim. Vocês vão conferir isso aqui em todas as opções, né? Vocês entenderam o que é para fazer aqui? Sim. Assim, essa aqui que eu falei pra vocês, é uma das que eu acho mais importante, porque ela é mais conceitual, né, um pouco. Então, assim, se vocês conseguirem fazer essa aqui, resolver essa aqui tudo certinho, dificilmente vai ter alguma dificuldade nas outras, porque o que vai modificar é a questão de acrescentar número. Só que a ideia do exercício, a ideia de resolver o teorema de Tales, vocês já sabem. Só uma coisa, vocês têm aula live depois dessa aqui, né? Ah, não, então beleza, então. Então só para eu não me alongar muito. Vamos lá. Alguma dúvida em teorema de Tales? Igual eu vi a menina falando, a Ilana falando, para eu resolver alguns exercícios. Eu faço aqui no quadro daqui a pouco. Mas em relação à atividade de revisão aqui, alguma dúvida, alguma coisa? Não, então beleza. Então no final, quando eu acabar a revisão, eu vou pegar alguns exercícios e resolver pra gente fixar um pouco mais, tá bom? Tá bom. Questão... Se eu não me engano, a aula que você explicou foi a aula que eu não vi. Aí depois eu fiquei com muita dúvida. Sim, não. Eu consegui mais, mas aí depois eu não consegui pegar direito. Não, tranquilo. Vamos lá, 5. A partir das 5 em diante é sobre o Teorema de Pitágoras, que eu expliquei para vocês na última videoconferência. Aí tá lá, em cada item estão indicadas as medidas dos comprimentos dos lados de um triângulo. Utilizando a recíproca do Teorema de Pitágoras, verifique quais deles são triângulos retângulos. Lembrando que o Teorema de Pitágoras só pode ser feito no triângulo retângulo. Desculpa. Que diz o Teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. O que isso quer dizer? É simples, ó. Opa. Eu tenho aqui um triângulo. Ó. Triângulo retângulo, lembrando, é aquele triângulo que forma um ângulo reto aqui, ó. Aí lembrando, hipotenusa é quem está de frente para o ângulo reto. Isso aqui então eu vou chamar de A, mas é a hipotenusa. Os outros dois lados são os catetos. Aí tanto faz se aqui é B ou aqui é C, ou se for o contrário, C e B, tanto faz a ordem. O que diz o Teorema de Pitágoras? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, se eu pegar a hipotenusa, elevar ao quadrado e somar, tem que ser igual, né? A soma dos dois catetos elevados ao quadrado. Aí uma dúvida que algumas pessoas me mandaram. Professor, por exemplo, dá um exemplo. 5, 4 e 3. Esse aqui é o triângulo pitagórico, é o nome disso. É o mais básico de tudo, mais simples de todos, que é a base de todos. Teve gente que me perguntou assim, professor, eu posso resolver isso aqui, ó? Tira a raiz quadrada aqui e tira a raiz quadrada aqui, ó. 5, 4 mais 3. Isso aqui, ó, tá errado. Por quê? Porque a primeira coisa que eu tenho que resolver é as potências aqui, ó. 5 ao quadrado, 25. 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. 25 é igual a 25. Caso dê um resultado verdadeiro, quer dizer que isso aqui está certo. Que é um triângulo retângulo e está certo. Então, nessa questão 5 aqui, o que vocês têm que fazer? Utilizar esse Teorema de Pitágoras. Aí só lembrando que eu falei, aqui a gente não tem o triângulo. Teoricamente, não tem como saber quem é a hipotenusa. Só que aqui que eu falei com vocês na última aula. A hipotenusa de um triângulo retângulo sempre vai ser o maior lado. Então, nesses três aqui, ó, qual que é a hipotenusa? Qual seria a hipotenusa, né? O 8. Nesse aqui, quem seria a hipotenusa? 20. Nesse aqui, quem seria a hipotenusa?
9. E nesse aqui, o 13. Então aí vocês vão verificar, vão fazer as contas e verificar. Se o resultado for igual, quer dizer que é um triângulo retângulo. Se o resultado for diferente, quer dizer que não é um triângulo retângulo. Beleza? Mesmo que o ângulo seja reto, se o resultado não é igual, não vai ser... Não, vamos lá, recapitulando. Se o ângulo for reto, o resultado vai ser igual. Só que se o resultado der diferente, quer dizer que não tem ângulo reto. Eu não posso, por exemplo, quer ver? Vocês fizeram essa aqui primeira? Sim. Deu que é um triângulo retângulo? Acho que não, né? Não. Então vamos lá. Eu não posso, por exemplo, então, fazer o seguinte, ó. Deixa eu apagar aqui. Desenhei um triângulo retângulo, coloquei 8 aqui, 4 aqui e 7 aqui. Professor, desenhei um triângulo que vale a hipotenusa 8, 4 e 7. Tá errado. Se eu for pegar na vida real isso aqui, esse triângulo não vai existir. Não é porque eu peguei e fiz um desenho, coloquei um ângulo reto, que eu posso colocar a medida que eu quiser. Entendeu? Por exemplo, se eu tenho um triângulo, aí só resolvendo aqui. Se eu tenho um triângulo aqui, ó, eu não sei quanto que vale a hipotenusa, vou chamar de x. Eu não sei quanto que vale isso daqui. Vamos ver se vale 8, ó. X ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Ah, isso aqui também perguntaram. Se eu posso fazer isso aqui, eu tirar a raiz quadrada, né? Isso aqui também não pode, não. Eu tenho que resolver isso aqui primeiro. X ao quadrado repete. 4 ao quadrado, 16. 7 ao quadrado, 49. X ao quadrado é igual, 16 mais 49, 55, 65, né? Eu acho que é. O quadrado acompanha x? Acompanha. Deixa eu até apagar aqui, ficou estranho. Porque que se eu for levar o x ao quadrado, vai dar x ao quadrado mesmo, né? Aí agora, quando eu só tenho x ao quadrado e tem um número do outro lado, aí sim. Aí o que eu faço? Aí tira a raiz quadrada. Exatamente. Tá, mas aí no caso o quadrado vai acompanhar todos ou só quando tiver o x? Como assim? Tipo, por exemplo, da primeira questão, da revisão, era 8 ao quadrado, igual a 7 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Aí embaixo, o resultado do 8 também bota ao quadrado. Não. Você vai levar ao quadrado. Igual aqui, ó. O x acompanhou ao quadrado aqui, porque se eu resolver x ao quadrado, tem como eu resolver isso aqui? Vai ficar como? X ao quadrado. Entendeu? Já o 8 ao quadrado, tem como eu resolver? 8 vezes 8, 64. Entendeu? Então, quando for número, a gente resolve. Se resolveu, vai tirar ao quadrado. Mas quando é letra, não tem como. Y ao quadrado. Exatamente. Só consigo tirar isso ao quadrado quando eu tiro a raiz quadrada. Aí eu só consigo também tirar a raiz quadrada se eu faço isso aqui, ó. Tira a raiz quadrada dos dois lados. Só que aí, por exemplo, é uma dúvida que perguntaram também. Professor, mas a raiz quadrada deu número assim, ó. Não tem raiz quadrada exata. Qual o problema? Não tem problema. Então o x aqui valeria, nesse triângulo retângulo que os catetos valem 4 e 7, o x vale raiz de 65. Aí a gente pode reparar, ó. Deixa eu apagar aqui, ó. Se eu faço raiz de 64, é 8. Então a raiz de 65 vai ser, sei lá, 8,03, por exemplo. Vai ser um número bem próximo de 8. Mas quer dizer que vale 8 aqui? Não. Você entendeu, Michele? Deixa o raiz de 65. A não ser que, por exemplo, tenha a raiz exata, né? Se a resposta aqui no final fosse raiz de 144, aí você coloca 12. Por enquanto, eu estou pedindo isso para vocês. Só que assim, normalmente, quem vai tentar a prova do IFES, outras provas, né? Normalmente, quando dá uma raiz assim, ó, o que pede para fazer na resposta? Você teria que fatorar e simplificar, né? Aquela primeira matéria do ano. Consigo dividir 65 por quanto? Por 5. No caso, vai dar 13. 13. Nesse caso aqui, ó, não tem como simplificar mais. Mas vamos pegar aqui, por exemplo, se fosse raiz
Deixa eu pegar aqui. 32. Vou pegar um número menor, para facilitar. Raiz de 8, por exemplo. Se você chegou e achou o resultado raiz de 8 numa prova, num concurso de marcar X, normalmente como que vai aparecer a resposta? Assim, ó. Já simplificado. Já simplificado, exatamente. 2, 2, 2, 1. Como é raiz quadrada, 1, 2 sai da raiz, porque eu formei uma dupla, e raiz de 2. Normalmente, por enquanto, nessa atividade de revisão e nas avaliações, normalmente eu devo colocar isso aqui, ó, se eu colocar algo de raiz, né? O valor assim. Só que em prova, normalmente aparece assim. Então já eu aconselho a vocês, né, a já criar o hábito disso aqui. Se na prova, na avaliação, vocês colocarem isso aqui, pra mim, por enquanto, não tem problema. Tá bom? Mas é porque eu também estou entendendo lá de vocês, de ter tá em casa, eu entendo lá de vocês. E quando tá, tipo, quando você fez a raiz de 65, e aí não deu pra simplificar, aí fica a raiz de 65. Exatamente. Tá. Aí o teorema é só pra saber se ele é verdadeiro. Isso, exatamente. Nesse aqui é só... Isso. Ah, eu esqueci de pedir uma coisa pra vocês. Tem um chat aqui no Google Meet. Por favor, coloquem o nome de quem está aqui presente participando, só para depois, quando eu for fazer a chamada, dar ocorrência para vocês, tá lá no sistema certinho. Porque aí fica mais fácil para mim do que verificar a videoconferência de quem está participando, tá bom? Aí coloquem, só coloca o nome, por exemplo, a não ser, por exemplo, igual, sei lá, na sala de vocês acho que não tem isso. Não, não tem o Vitor, né? Vamos supor, igual tá aqui o Vitor Bono, então coloca Vitor Bono, não coloca só Vitor, tá bom? Tipo assim, quem tem nome igual na sala de aula, coloca os dois nomes, primeiro e segundo, só pra eu saber só. Beleza? Vamos lá. Eu acho que só tem uma Ilana, né? Então... Então você coloca Ilana. Vamos lá. 6. 6. Use o teorema de Pitágoras e determine o valor de x em cada triângulo retângulo. Aqui já é mais do que a gente fez aqui, ó, de resolver o problema. O que eu aconselho a vocês aqui, ó? Prestem atenção que sempre, nesse exercício aqui, na letra A, B e C, sempre a hipotenusa está valendo a x. Só que não vai ser sempre que isso vai acontecer. Eu posso colocar o x aqui, por exemplo. Posso colocar o x nos catetos. Então só fiquem espertos nisso aí, tá bom? Professor, eu gosto de fazer a letra C, Vamos lá, vou... Eu também. Eu tive dificuldade no processo que me pegou. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Tirar o print. Colar. Oi? Falou que o X pode estar no cateto e não ficar necessariamente na hipotenusa. Aí, no caso, ficaria, tipo, o valor X, que é o valor da hipotenusa na frente, igual o valor do cateto mais X, que é o outro cateto aí. Isso, tudo elevado ao quadrado. Tá. Aí você resolve a equação normal. Aí vamos supor, você tem que deixar o x sozinho, x ao quadrado sozinho de um lado, resolve passa pro outro. Aí resolve uma equação normal. Essa aqui, ó, qual que vocês podem ter, que vocês podem ter dificuldade? Na hora de elevar isso aqui ao quadrado, né? Eu imagino que foi isso. Vamos lá, ó. Montar, todo mundo montou isso aqui, ó, x ao quadrado é igual a raiz de 10. Aí eu aconselho sempre colocar entre parênteses ao quadrado mais 2 raiz de 2 ao quadrado. Ah, professor, eu coloquei ao contrário aqui, coloquei o 2 raiz de 2 na frente. Beleza, não tem problema. A ordem aqui tanto faz. Mas todo mundo montou algo parecido com isso, certo? Como que eu resolvo isso daqui, ó? Esse aqui eu acho que é mais fácil. O x ao quadrado repete, né, que não tem como resolver. Vou explicar de duas formas. Quando eu tenho somente um número e a raiz quadrada, eu posso cortar. Então aqui, ó, 10. É a forma que eu acho mais fácil. Só que você também, caso tenha dúvida nisso, pode resolver, ó. Raiz, quando eu elevo o número ao quadrado, eu não multiplico por ele mesmo? Ó. Eu não entendi o negócio ali do qual. Porque eu tenho elevado ao quadrado e tenho a raiz quadrada. É a mesma coisa, por exemplo, 3x dividido por 3. Ó. Eu estou multiplicando por 3 e dividindo por 3. Posso cortar. Agora, se eu tenho um número, que é a operação inversa, né? Exatamente. Eu estou, por exemplo, elevando ao quadrado, depois tirando a raiz quadrada, vai dar o 10. Aí eu vou provar aqui através da conta. Ó. Caso você não entender o corte, pode fazer assim também. Ó.
Raiz de 10 vezes raiz de 10. 10 vezes 10, 100. Quanto que é a raiz de 100? 10. Mesma coisa. Exato, tem que dar a mesma coisa. Se der diferente, tá errado alguma, né? Né? Então, essa parte aqui, quando eu só tenho a raiz elevada ao quadrado, vocês entenderam? Agora, quando eu tenho um número assim, lá de fora, a mesma coisa. Aí tem que prestar atenção só no seguinte, ó. Tá de preto, né? Mas... quem tá fora da raiz? Eu vou elevar ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é quanto? 4. E quem tá dentro da raiz, eu vou cortar. Vezes, sempre vai ter esse vezes aqui, vezes 2. Eu posso pensar assim, ó, quem está fora da raiz eleva ao quadrado e quem está dentro da raiz sai da raiz. Ou então eu posso resolver também, ó, 2 raiz de 2 vezes 2 raiz de 2. Como que eu resolvo essa multiplicação aqui, ó? Multiplico quem está fora por quem está fora, 2 vezes 2, 4. E multiplico quem está dentro da raiz por quem está dentro. E fica dentro da raiz. 2 vezes 2, 4. Quanto que vale a raiz de 4? 2. Dá o mesmo resultado. Então eu posso enxergar dessas duas formas. Professor, eu não entendi a parte de elevar ao quadrado. Então você multiplica, se você achar assim mais fácil. Professor, achei os dois difíceis. Se vira, estuda. Não tem o que fazer. Tipo assim, tem que estudar e praticar, né? Mas isso aqui é questão de praticar. Quanto mais vocês praticarem, mais vocês vão estar sabendo. Tá bom? Então, aí aqui vocês terminam de resolver, né? Senão eu vou dar a resposta. Deixa eu até apagar aqui. Vamos lá. 7. Caraca, eu fui muito bonzinho, velho. Só coloquei na hipotenusa. 7, ó. Use o teorema de Pitágoras para resolver essas situações. É Pitágoras também, ó. Letra A. Um fio será esticado no topo de um prédio até um ponto no chão, como indica essa figura. Qual deve ser a medida do comprimento do fio? Mesma coisa, ó. Eu tenho a hipotenusa aqui, que está de frente para o ângulo reto, e tenho os dois catetos aqui. X ao quadrado é igual a 24 ao quadrado mais 18 ao quadrado. Letra B. A essa B que é um pouco diferente, ó. Deixa eu até tirar um print dela aqui e começar a montar a conta aqui, ó. Essa aqui que vocês têm que tomar cuidado. Deixa eu passar aqui pra cima. O quê? O que vocês têm? Estou aprendendo mais e indo melhorando, se Deus quiser. Vou virar famoso no YouTube. Tô zoando, meu objeção. Mas vamos lá. Qual que é a diferença dessa aqui, ó? É aquilo que eu falei com vocês, ó. Que a hipotenusa não tá o x. O x está em um dos catetos. Então como que monta isso? Ó? Só a montagem aqui. Ó. 15 elevado ao quadrado é igual. Aí tanto faz aqui os catetos. Eu vou colocar o x primeiro porque eu quero. X ao quadrado mais 12 ao quadrado. Beleza? Aí eu resolvo normal. Ó. 15 ao quadrado, 225. X ao quadrado, 12 ao quadrado, 144. Quando chega nisso aqui, que muita gente acaba se confundindo, eu posso fazer eu aconselho de duas formas diferentes. Ó. Quando a gente tem, duas não, é 3 mais ou menos, o resultado vai dar o mesmo. Quando eu tenho isso daqui, ó, que foi ensinado normalmente para vocês, né? O x tem que ficar do lado da esquerda. Então passaria esse x para cá, ficaria menos x ao quadrado é igual a 144 menos 225, não foi? Só que aí reparem que vai ficar negativo. Eu particularmente não gosto disso. Então o que eu já faço direto? Você pode fazer isso, multiplicar por menos 1 e resolvendo normal, pode, não tem problema. Só que eu passo esse 144 para o lado de cá, ó. 225 menos 144 é igual a x ao quadrado. Dá no mesmo. O x está sozinho e o número está do lado de cá. Não necessariamente o x tem que ficar na esquerda. É recomendado que ele fique à esquerda. Entendeu? Ou então, eu posso fazer assim também, ó. Quando eu falo 225 é igual a x ao quadrado mais 144, eu posso falar também o seguinte, ó.
x ao quadrado mais 144 é igual a 225. É a mesma coisa que está escrito aqui, só que está de forma diferente, né? Troquei de lado. Vamos supor, tava, exemplo, se eu falar Ilana é igual ao Vitor, não é a mesma coisa que eu falar Vitor é igual a Ilana? Se são iguais, a ordem não vai mudar. Então, se eu falar 225 é igual a x ao quadrado mais 144, é a mesma coisa que x ao quadrado mais 144 é igual a 225. Aí aqui eu resolvo normal, né? X ao quadrado é igual a 225 menos 144. Isso aqui é pra quem tem toque, que às vezes quer ficar mais bonitinho, mais certinho, tá bom? Eu entendo, eu também sou meio assim. Em relação à atividade de revisão, alguma dúvida? Certinho, né? Aí, recapitulando, aquilo que eu falei pra vocês. Deixa eu fazer das ocorrências aqui. Deixa eu passar pra minha tela. Aquilo que eu falei pra vocês. Caso tenha alguma dúvida, é só me mandar mensagem. Que ontem, principalmente, eu não consegui responder todo mundo, porque é muito aluno mandando mensagem. Às vezes, você pega meu celular aqui, tipo assim, tem 300 mensagens, que eu trabalho lá no Duque de Caxias, trabalho em outro colégio, que eu lido com mais alunos. Então, assim, tá bem complicado. Se eu não responder, faz igual a Ilana, manda mensagem e manda no grupo. No grupo, normalmente eu respondo praticamente na hora, porque o grupo é mais fácil pra mim, que já tira dúvida de geral. Só que se eu não responder, me fala, professor, manda mensagem no privado, você tem como me ajudar? Assim que eu conseguir, eu vou ajudar. Se eu não conseguir, desculpa, mas paciência, tá bom? Tá, olha só. Pode falar. Você falou aí da última conta que no final você queria 225 menos 144 igual a x ao quadrado. Aham. Aí eu resolveria o 225 menos 144, ok? Aí veria o resultado igual a x ao quadrado. Isso. E quem não fala com x ao quadrado? Sempre quando aparece o x ao quadrado, o que você faz? Responde pra mim, Vitor. Raiz quadrada. Exatamente. Sempre quando você tem um x ao quadrado, você vai tirar a raiz quadrada. É a única forma de resolver. Entendeu? Eu posso tirar a resposta também, professor, quando x ao quadrado? Não entendi. Posso tirar da resposta esse x ao quadrado? Você tem que tirar dos dois. É isso aqui, ó. Cadê? Tá bom. Vocês estão vendo aí a tela do computador? Sim. Por exemplo, se eu tenho isso aqui, ó, x ao quadrado é igual a 144. Isso aqui não é a resposta daqui não, tá? Deixa eu até apagar pra vocês não acharem que é. Nossa, esse código ficou feio pra caramba. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá. Se eu tenho isso aqui, ó, 144. O que isso aqui quer dizer? O x elevado ao quadrado, ou seja, um número que eu não sei qual que é, elevado ao quadrado é igual a 144. Como que eu descubro isso? Tira a raiz quadrada. Porque raiz quadrada, a pergunta é a mesma. Que número elevado ao quadrado vai dar x ao quadrado? X. Porque se eu multiplico x por x, dá x ao quadrado. E que número elevado ao quadrado vai dar 144? Ou seja, que número eu multiplico por ele mesmo e o resultado dá 144? Nesse caso aqui, 12. Então, quando eu faço isso aqui, tem que tirar a raiz quadrada dos dois. Não posso só fazer isso aqui não, ó. X ao quadrado, tira a raiz quadrada. X igual a 144. Isso aqui tá errado. Saúde. Se eu coloco isso aqui, ó. Isso aqui. Tá certo? Tá certo. Só que como 144 tem raiz quadrada exata, se você coloca isso aqui numa prova ou no exercício, eu vou dar meio certo. Porque não tá a resposta certa, né? Tá a resposta certa, só que não tá certinho. Entendeu? Não tá completo. Não tá completo. Obrigado quem falou. Excelente. Oi? E quando Aí você deixa dentro da raiz. Beleza? você eu posso botar só x? Sim, não, aí fica só o x. Sempre aqui, ó. Cadê? Sempre aqui na resposta final, você vai achar sempre só o x sozinho. O x sozinho ou o y sozinho. Você nunca vai chegar aqui, por exemplo, na resposta e parar aqui, ó. Caraca, melhor fazer assim. Você nunca vai parar aqui na resposta desse jeito. Você sabe que não tá aparecendo tua câmera. Tá não? Só tá aparecendo você. Ah, desculpa. Aí, apareceu? Como é que vai ser?
Ah, tá. Você nunca vai chegar só nisso aqui. Isso aqui pra mim não tá a resposta correta. Porque ele quer saber o valor de x sozinho, não de x ao quadrado. Entendeu, Sofia? Vamos lá, só vou falando aqui, vê se quem tá aí, ó. Ana Luísa não tá aí, né? Não. Ana Vitória? Não. Davi? Não. Eduarda? Não, Elisa tá aí, né? Emanuele tá aí. Flávio tá aí? Eu vi que ele tava. Flávio, seu irmão não tá participando dessa videoconferência, hein? Opa. Ele tá sem celular. Ah, mas e o seu? O meu fica comigo. Não, mas ele... Ele pegou o celular do meu avô agora. Ah, então beleza. Então assim, o que eu vou falar com você, né? Se tiver alguma aula minha ou de outros professores que não tá no mesmo horário, empresta pra ele, cara. Seja um irmão bom. Tá bom. Assim, só pra ele não perder, acaba perdendo matéria. Já que ele tá com o do seu avô, melhor ainda, tá tranquilo. Tá bom? Tá bom. Vamos lá, continuando. Gabriel tá aí, Jade não tá, né? O Zop tá aí. As duas Júlias estão aí? Não. Nenhuma das duas. Nenhuma das duas? Que ótimo. A Camila também não tá, né? Maria Eduardo tá aí. Michele tá aí. Pedro Arthur tá aí. Ricardo tá aí? Não. Não. Sofia não tá aí. Quer dizer, tá, mas eu não gostaria que estivesse, porque eu não gosto dela. Gente, que é isso? Tá brincando, Sofia, é que você tira foto com os outros, não tira comigo. Vitor Bona tá aí. Vitor Antônio não, né? Não. E Ilana tá aí. Beleza, tá bom. Pedro Arthur também tá. Ixi, deu ocorrência nele já era. Tô brincando, não, eu vi que ele tava. Então vamos lá, gente. Deixa eu ver que horas são. 10h38. Por hoje é isso, então. Eu vou postar a videoconferência hoje ainda, né? E vou tentar mandar a correção pra vocês. Caso tenha alguma dúvida, eu vou tentar, se eu conseguir, eu gravo alguns vídeos de exercícios sendo feitos e mando pra vocês, beleza? Fica atento lá no canal no YouTube, então qualquer coisa manda mensagem, beleza? Liguem a câmera aí pra tirar a foto. Sim, gente, tem que tirar foto. Sofia, você não vai... Cara, velho, sério, Sofia, sério. Quê? Não, beleza. Mas a Sofia eu sei que ela tem, porque tirou no negócio. Deixa eu colocar aqui até pra eu aparecer também, calma aí. Ah, Sofia, muito bem. Show. Opa. Nossa senhora. Deixa eu diminuir aqui. Cadê eu? Então, Nossa, meu cabelo tá desamarrotado. professor, agora tá certo. O quê? Agora, o vídeo não tá mais atrasado. Mas é por causa que eu tô agora pelo celular, ó. Tá vendo? Tem dois eu, ó. Eu tô aqui de um lado e eu tô aqui do outro. Tá bom, vou tirar agora. Pôs aí, ó. Boa, Manu, assim tá ótimo. Deixa eu tirar o print, calma aí que eu vou mandar lá no grupo. Calma aí, calma. Ei. Calma aí, 2 segundinhos, já vai sair já. Só mandar no grupo, tirar outra. Eita, caraca. Cadê vocês? 9º ano. Cadê? Ué, não foi não? Foi. Mais uma só pra garantir, vai lá. Show! Gente, por hoje é isso, então. Qualquer coisa, só me mandar mensagem. Bom final de semana pra vocês.